Glória a Deus. Bom, hoje, mais tarde, nós vamos comemorar aí o Natal. Nós estamos na véspera de Natal. Mas eu queria usar uma palavra nova e que está na moda, que é a palavra ressignificar. Eu queria hoje conduzir você para ressignificar o Natal. O Natal, assim como a Páscoa, foi alterada comercialmente. Então, como você sabe, não existe o Papai Noel, né? Te decepcionei? Não. Não, né? Não existe o Papai Noel, né? Entregar presentes, comprar roupa nova para poder ficar na sala assistindo o Roberto Carlos também. É uma coisa que não tem nada a ver com o Natal, não é assim? Quem se arruma aí, depois vai e senta na sala, aí da 00:30, aí geralmente é o pai, né? Começa, eu vou embora, não aguento mais isso. Vou embora. A mulher fica, não, fica mais um pouco, as crianças, não, eu quero ir para casa. Aí vai e tira a roupa nova, né? Nem soa. Mas não é isso o Natal, assim como a Páscoa não é chocolate e nem coelhinho. Tem um significado. E você sabe, o Natal especificamente é o dia do Salvador. Que nós sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas isso também não importa. O que importa é que nós comemoramos uma data, que é a data do nascimento do Salvador. Então até eu fiz uma postagem na minha rede social com Feliz Dia do Salvador. Eu acho que é isso que nós temos que comemorar, não é Feliz Natal. É lógico que é uma data cultural e está tudo bem, mas é importante que nós, os cristãos, saibam que não é o Natal, não é a comida, mas sim o dia do nascimento do Salvador. Amém, irmãos? E eu queria poder falar com você sobre 2 sinais de que nesse dia nasceu o Messias. O primeiro sinal é o sinal da manjedoura. E eu queria falar um pouco para você sobre o que é a manjedoura. Domingo passado nós tivemos uma apresentação aqui, foi muito bonita. Nós tivemos mais de 300 adultos aqui participando do culto, né? Foi um dia especial, com uma apresentação, e as crianças fizeram uma apresentação e tinha uma manjedoura aqui, né? Nós improvisamos uma manjedoura, mas eu queria falar com você um pouquinho sobre o que é a manjedoura. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2, versículo 8. Aqui diz assim: naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos das ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenha medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês. Nasceu quem, irmãos? O Salvador. Você vê que interessante, aqui é a referência do nascimento de Jesus. E aqui não diz que nasceu o acusador de vocês. Aqui não diz assim, nasceu aquele que vai verificar se vocês estão fazendo tudo direitinho. Nasceu o professor de vocês, ou melhor, nasceu o juiz de vocês. Não, aqui diz o quê? Nasceu o Salvador. Eu não sei se você já teve a experiência de se afogar na piscina, ou se afogar no mar. Eu já tive essa experiência, e já tive a experiência também de salvar alguém que estava se afogando. E você sabe, o momento que você está ali se afogando, e aquela água vai entrando pelo seu nariz, pela boca, e você abre o olho, mas não consegue enxergar, porque a água atrapalha você de ver, aquilo é um desespero. É uma das piores mortes que alguém pode ter. Mas é um alívio quando alguém vê e então entra na água e te salva. Ou até joga a boia para que você se salve. Ou para que a pessoa que está se afogando se salve. É um alívio. Quando a pessoa está se afogando, ninguém daqui da parte dura do solo fala assim: você está se afogando, eu vou mandar para você um livro escrito os 10 passos para você se livrar de um afogamento. Imagina, a pessoa está lá e aí, passo 1, não se desespere. Eu não vou nem falar o passo 2, você não sai do passo 1. Não existe isso.
A pessoa está se afogando, alguém pula, né, na água, até inclusive esse momento que nós estamos entrando é um momento que há mais afogamento nas praias, porque é muita gente e a pessoa não tem costume. Então, se você for viajar, tome cuidado. Mas a pessoa que está se afogando ali, ela quer um lugar para se apoiar. Tem até um ditado que diz assim que para quem está se afogando, crocodilo é tronco, né? Porque está se afogando, não vai subir no crocodilo achando que o crocodilo ia salvar. Então aqui a Bíblia diz que o anjo falou: hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador. Ele é aquele que pode te salvar da sua morte. Ele é aquele que pode nos salvar dos nossos pecados. É aquele que pode nos livrar, é o Salvador. Aí o texto continua: o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Qual é a prova? O anjo falou: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Então, sabia-se, olha aqui para mim, que iria nascer o Salvador, porque já foi declarado lá no livro de Miqueias. Os profetas já haviam dito que Jesus nasceria. E já tinha inclusive dito que nasceria em Belém. Lá em Miqueias 5:2 diz: o Senhor Deus diz, Belém Efratá, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Então quer dizer, Miqueias, que foi escrito há 700 anos antes de Jesus nascer, há muitos anos, a Bíblia está dizendo aqui que já foi declarado que Jesus nasceria, e nasceria onde, irmãos? Em Belém. Lá em Belém, é isso que diz aqui, Miqueias 5:2, o Senhor diz: Belém, Efratá, apesar de ser pequena, receberá o Salvador, o Rei. Tá, mas Belém tem muitos lugares. Aonde em Belém? Aí em Miqueias mesmo, no capítulo 4, versículo 8, diz: a ti, ó torre do rebanho. Fala comigo, torre do rebanho. Torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá. Sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Aqui também é uma palavra messiânica, fazendo referência ao nascimento de Jesus. Então, ouça bem, aonde que Jesus nasceria? Em Belém. Em Belém, em que lugar? Iria nascer num lugar chamado Torre do Rebanho. Tudo bem até aqui, gente? O que é a Torre do Rebanho? A Bíblia não descreve o que é a Torre do Rebanho. Mas, como eu disse domingo passado, eu preguei aqui sobre a estrela, que a Bíblia conta que os reis magos, que nós já entendemos que eram astrólogos, que ficavam examinando o céu. Você sabe, naquela época não tinha relógio, por exemplo. Você sabe como que era o relógio? Tinha um lugar, um determinado lugar, que tinha degrau. À medida que o sol nascia e esses degraus, degraus ou degraus no plural? Esses degraus iam sendo cobertos pelo sol, ia sabendo que hora que era. Tanto que tem um texto na Bíblia que fala assim que um rei, iria morrer, e aí um profeta veio e falou: você não vai morrer, você vai viver mais muitos anos. Ele falou: como que eu vou saber disso? Preciso de uma prova. Aí o profeta falou: o sol vai voltar 40 graus, ou 40 degraus. Por quê? Porque naquela época o sol ia cobrindo os degraus, e aí cobriu todo o degrau, é meio-dia. Agora está sumindo o sol dos degraus, é tal hora. Então aqueles reis magos, como eu falei domingo passado, eles examinavam o céu por conta da necessidade de examinar o céu. Então eles viram a estrela e eles foram seguindo a estrela. A estrela foi para onde? Para Belém. Em Belém, em que lugar que ela foi parar? A Bíblia diz: na Torre do Rebanho. O que é a Torre do Rebanho? Aí que está o que eu ia dizer para você. Eu parei de pregar domingo passado no momento da estrela, mas eu fiquei com isso no meu coração e
Eu não podia pregar outro tema que não fosse esse hoje, porque hoje é um dia especial. E eu fui estudar e eu achei um teólogo chamado, um historiador, perdão, chamado Alfred Edersheim. Ele é muito conhecido. Ele tem até um livro, está em inglês aqui, não vou me arriscar a falar, senão vocês vão rir de mim, que ele explica o que é a torre do rebanho. Então ele diz assim, eu vou ler para que você entenda. Os costumes judaicos na época de Jesus, diz assim, ele diz, o historiador, que havia um local em Belém chamado Migdal Eder, que significa torre do rebanho. Migdal, torre, Eder, rebanho. E esse era o lugar onde todas as ovelhas que seriam sacrificadas no templo eram criadas. As ovelhas nasciam e cresciam ali com o único propósito de ser sacrificada no templo. Os sacerdotes traziam as ovelhas para darem à luz na torre do rebanho. E uma vez que o cordeiro nascia, ele era envolto em panos para impedir que tivesse qualquer ferimento e assim fosse desqualificado para o sacrifício. Eles então colocavam esse cordeiro numa manjedoura. O Senhor Jesus foi o perfeito cumprimento da profecia. Quando o anjo disse aos pastores que encontraria o bebê envolto em faixas, deitado em uma manjedoura, imediatamente eles souberam onde estava, que era na torre do rebanho. Então, o que significa isso? Em Belém, onde Jesus nasceria, tinha a torre do rebanho. A torre do rebanho era um lugar onde as ovelhas que estavam prenhas iriam ser levadas para poder ganhar o seu filhote, e esse filhote seria entregue para morrer como sacrifício no tabernáculo, que era pela mão do sacerdote. Então veja bem, você já sabe da história também. Depois que Jesus morreu na cruz, nós não precisamos mais sacrificar animal algum para sermos perdoados. Por quê? Porque não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. Cristo foi o último cordeiro. Quando ele morreu, o sangue foi derramado e nós tivemos acesso ao perdão. Tanto que nós fazemos isso uma vez por mês, na ceia, nós celebramos exatamente isso. O sangue foi derramado. Mas como era antes de Jesus? Antes de Jesus, aquele judeu que pecasse, ele tinha que entregar uma oferta pelo seu pecado. E tinha até se fosse hoje seria uma planilha. Naquela época não tinha planilha. Então, diante do pecado, tinha um tipo de sacrifício. Eu não podia sacrificar qualquer coisa. Para cada pecado tinha um sacrifício. E o sacrifício mais comum era o cordeiro. Só que tem um detalhe. Esse cordeiro que seria sacrificado pelo pecado do pecador, não podia ter marca nenhuma. Ele não podia mancar. Ele não podia ter uma enfermidade. Ou seja, o pecador não podia entregar qualquer coisa. Tinha que ser um animal puro. Tinha que ser um animal perfeito. Portanto, quando iria nascer um animal, e esse animal, que é o cordeiro, iria ser para o sacrifício, tinha que ter um procedimento totalmente diferente. Ele não podia nascer no pasto e cair. De repente, ali naquele momento, a mãe pisar em cima do animal, aquele animal já não podia mais ser sacrificado. Então tinha um lugar para o animal que seria entregue para o sacrifício nascer. Era onde? Em Belém, era num lugar chamado Torre do Rebanho. Se fosse um judeu falando, ele iria dizer Migdal Eder, que é Torre do Rebanho. Eder significa rebanho. Então você vê que interessante, aonde que Jesus nasceu? Exatamente no lugar aonde o cordeiro que iria ser sacrificado nascia. E interessante, o cordeiro, quando nascia, ele nem caía no chão. Alguém recebia aquele animal e colocava ele na manjedoura. O que é a manjedoura? A manjedoura é hoje o coxo onde fica o alimento para os animais.
Então quem já foi para o interior sabe, é como se fosse duas madeiras assim, e ali ficava o alimento do animal. Então se cobria com faixa esse lugar onde ficava o alimento, logicamente tirava o alimento, colocava faixas e assim colocava o cordeiro que havia acabado de nascer e que futuramente seria sacrificado nesse lugar. E foi exatamente nesse lugar que Jesus nasceu e foi colocado na manjedoura, assim como aquele cordeiro que seria morto para a remissão do pecador. Então você vê que interessante, hoje, dia 24 de dezembro, ou melhor amanhã, na virada, nós não comemoramos o Natal, nós comemoramos o quê? O dia do Salvador, porque Ele nasceu para nos salvar. Amém, irmãos? Nos salvar do quê? Do pecado, nos salvar do diabo, nos salvar do mundo e nos salvar de nós mesmos. Então, você sabe, uma criança quando nasce, ela nasce para viver, mas Jesus nasceu para morrer. Quando ele nasceu e foi colocado na manjedoura, todos já sabiam, que todos os pastores no caso, nós estamos fazendo referência ao que nós acabamos de ler, lá em Lucas no capítulo 2. O anjo apareceu, os pastores ficaram assustados, o anjo falou, não precisa ficar assustado, nós estamos aqui porque o Messias vai nascer enrolado num pano, deitado numa manjedoura. Esses pastores automaticamente falou, se ele vai nascer envolvido num pano, deitado numa manjedoura, então ele vai nascer na torre do rebanho. Porque é o lugar onde nascem os animais que serão imolados, mortos, para o sacrifício. Portanto, Cristo nasceu exatamente nesse lugar. Eu não sei se você já ouviu falar isso, ou se é novidade para você. Mas se for novidade para você, toda essa história que eu contei, é importante que ela fique fixada na sua mente, no seu coração, para que quando chegar o Natal, você saiba, Natal não é decoração apenas. Natal não é árvore, Natal não é muitos presentes e nem boa comida. Natal nasceu o Salvador, é o dia do Salvador. Quando o anjo informou, nascerá, ele não disse nascerá o juiz, nascerá o cobrador, nascerá o professor, ele disse nascerá o Salvador, porque ele já nasceu como um cordeiro que seria abatido para a remissão dos nossos pecados. Aleluia, irmãos. Isso muda tudo. Eu falei para os irmãos que o tema da mensagem é o dia do Salvador. Mas tem um slogan, é uma palavra chique, tem nome e tem slogan. O dia do Salvador, 2 sinais do Messias. Eu acabei de falar o primeiro sinal, mas tem o segundo sinal. Eu achei tremendo isso. Qual que é o segundo sinal? O segundo sinal é o filho da virgem. Por que Jesus teve que nascer de uma mulher virgem? Vamos ler o texto lá em Lucas 1, 26. Lucas 1, 26, diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegre-se muito favorecida, o Senhor é contigo. Por isso que os católicos deram o nome para Nossa Senhora cheia de graça. Por quê? Porque ela foi agraciada. Aqui o texto diz: alegre-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Isso aqui é tremendo também. O Senhor olhou para ela e achou graça. Você sabe, aqueles que o Senhor encontra graça são premiados. Recebe coisas que ninguém recebe. Porque tinha muitas mulheres, inclusive muitas virgens. Mas por que o Senhor viu ela, olhou para ela? Porque viu nela graça. O que é graça? Favor.
era uma mulher que vivia debaixo do favor. Aí o texto continua aqui. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. 3 nomes aqui. Este será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então o que está acontecendo aqui? O anjo apareceu para Maria e disse para Maria: olha, você vai ter um filho, mas esse filho será filho do Altíssimo, o Deus, o Senhor, Todo-Poderoso. Então, é outra coisa que eu fui pesquisar também. Eu não sei se você sabe disso. Eu também não sabia, não sou entendedor disso não, mas quando você pesquisa, você encontra. Quando a mãe, ou melhor, para que haja o nascimento de uma criança, é preciso que o macho e a fêmea tenham intimidade, relação íntima. Quando o homem e a mulher têm intimidade, então acontece uma fusão. O homem coloca lá uma sementinha que vai germinar dentro da mulher, não é isso? Quando o sêmen do homem entra na mulher, aquele sêmen, junto com a fusão que acontece dentro da mulher, recebe carga, ou não é carga o nome que eu queria dizer, mas recebe, é uma carga genética para que seja formado um DNA. Tudo bem, gente? Homem, mulher, união. Dentro da mulher agora tem um sêmen, que é uma pequena criança que vai nascer, e ela recebe 50% do pai, 50% da mãe de carga genética, para que seja construído um DNA. Sendo assim, a mãe agora vai gastar muita energia para nutrir aquela sementinha. Uma mulher recebe o nutriente agora, e esse nutriente vai para aquela pequena sementinha, e assim ela vai desenvolvendo. Você sabia que essa criança que está sendo formada não recebe uma gota de sangue da mãe? Não recebe sangue. O sangue vai sendo produzido por intermédio dessa carga genética, que é a união entre o que o pai fez e o que a mãe recebeu. Portanto, ela vai recebendo o nutriente da mãe, mas ela não recebe sangue da mãe. Bom, aonde que está aqui a história? A Bíblia fala que Deus colocou uma semente na mulher, sim ou não? Mas essa semente não veio da forma comum. Portanto, não tem carga genética, porque não era um sêmen. E a mulher que estava sendo gerada ali, foi colocado nela. Portanto, não tem carga genética para que seja construído o DNA de uma criança ali dentro. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Você sabe, em 1900, no ano de 1900, um médico judeu descobriu que sangue não é tudo igual. Em 1900. Antes disso, sangue era tudo sangue. Tanto que quando acontecia uma transfusão, pessoas morriam. Por quê? Porque o sangue não era compatível. A Bíblia já dizia isso há muitos anos atrás. Lá em Levítico já fala: o sangue não deve ser comido porque a vida está no sangue. Era uma das leis para os judeus: não come sangue, porque o sangue é da vida e a vida é do sangue. Então, só em 1900, um médico que inclusive era judeu descobriu que tem o sangue tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Tudo bem até aqui? Qual que era o tipo de sangue de Jesus? Nenhum desses. Por quê? Porque ele não recebeu carga genética do lado do pai, para que pudesse ser construído um DNA. Por que quando nós reconhecemos que o sangue de Jesus foi derramado na cruz, isso traz salvação para mim? Porque o sangue de Jesus não é como o nosso sangue.
O sangue de Jesus é construído pelo Senhor. Portanto, quando Jesus nasce, nasce um tipo de ser humano diferente de todos os outros. Por quê? Porque não corre dentro dele o tipo de sangue que corre dentro de nós. E não poderia acontecer isso. Por quê? Porque se houvesse uma junção entre o DNA de José e o DNA de Maria, formando assim uma carga genética que iria gerar uma criança com o DNA de um dos dois, então Cristo nasceria com o pecado de Adão. Ele nasceria já contaminado. Por quê? Porque com o pecado de Adão, os dois comeram do fruto. Portanto, agora aquele fruto que não deveria ser comido, faz parte de Adão e faz parte de Eva. É isso que nós cremos, amém, irmãos? A partir dali, todos os filhos que nasceram com a natureza caída. Porque a Bíblia já dizia que pelo pecado de um só homem, todos foram o quê? Contaminados. Agora, se Jesus nasce por conta de uma relação íntima entre um homem e uma mulher, que tipo de sangue que vai ter em Jesus? Ou A, ou B, ou AB, ou O. Um dos dois. Jesus tinha esse tipo de sangue? Não. Portanto, o sangue de Jesus foi colocado por Deus. Por isso que o sangue de Jesus tem poder para remir os nossos pecados. Porque o sangue que tinha em Jesus era um sangue vindo do alto e não um sangue comum de nós. É por isso que você não deve servir a Deus por causa do pastor. Porque o tipo do sangue do pastor, o pastor pode até ser mais bonito que você. Eu estou com uma camisa nova, vocês gostaram? Cabelo também. Mas o meu sangue é parecido com o de vocês. Sinceramente, eu nem sei qual que é o meu, não me lembro. Mas assim, ou é A, ou é B, ou é AB, ou é tipo O. Que é igual ao de vocês. O líder de célula que está te acompanhando semanalmente, que ora por você, que te abençoa, ele também não tem poder para remir o seu pecado. Por quê? Porque o tipo de sangue dele é ou A, ou B, ou AB, ou tipo O. Aí tem positivo, negativo, aquele monte de coisa lá. Negativo não, né? Positivo só. Mas eu quero dizer para você que o único sangue que tem poder para remir é o sangue do Salvador, que é Jesus Cristo. Portanto, hoje... Cadê o tecladista? Pode vir aqui pela frente mesmo. Ficou envolvido, acho, na pregação. Então, o sangue que tem poder para nos salvar é o sangue de Jesus. Não é o sangue... Antes de Jesus, a Bíblia fala... Eu gosto de falar sobre o Velho Testamento. A Bíblia fala assim... que tinha um dia em especial que se chamava Yom Kippur, o dia do perdão nacional. Então o que acontecia? Os judeus se reuniam numa assembleia única, todos os judeus, muita gente. Só ali no deserto era quase 2 milhões. Quase 2 milhões. Eles se reuniam. Então trazia um bode. O sacerdote colocava a mão na cabeça do bode e declarava os pecados da nação. Senhor, nos perdoa por nós não honrarmos a autoridade. Senhor, nos perdoa porque nós tivemos dificuldade para nos relacionar. E declarava os pecados. Aquele bode ia andando pelo deserto e todo mundo ficava olhando o bode indo embora. Era o chamado bode expiatório. Não é expiatório porque ficava espiando, é expiatório porque expiava os pecados. Então eles ficavam olhando o bode indo embora e o bode andando. Subindo as dunas, descendo as dunas, subindo no deserto. Alguém falava, sumiu. Aí alguém falava, não, estou vendo ainda. E eles ficavam olhando. Quando definitivamente não se via mais o bode, então eles entendiam o quê? Que o pecado de todos os judeus havia sido esquecido. Por quê? Porque ele levou embora os pecados e provavelmente ele ia morrer em algum momento. E assim
eles eram perdoados. Só que tinha um segundo momento. Tinha o momento da morte do animal. Como que funcionava isso? O animal era morto, um outro animal era morto. O sangue era conduzido para dentro do tabernáculo. Os irmãos sabem o que é tabernáculo? Era o lugar onde eles cultuavam ao Senhor no período do deserto. Esse tabernáculo tinha 3 pavimentos: átrio, lugar santo e santo do santo. Lá dentro do santo do santo, tinha o que era chamado de a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú de madeira revestido de ouro, que representava a glória de Deus. Então, lá dentro do santo do santo, onde ficava só o tabernáculo, o sacerdote entrava. Quando ele entrava lá, ele pegava uma espécie de brocha, com o sangue do animal morto, molhava essa brocha no sangue e aspergia o sangue do animal por cima da tampa da Arca da Aliança. Tudo bem até aqui, gente? No final disso tudo, eles falavam: nós estamos perdoados por 1 ano. O sangue do animal morto cobre os nossos pecados. Perdoa o pecado? Não, cobre. Portanto, agora o pecado de todos os judeus estava coberto. De modo que quando o Senhor, que não compactua com o pecado, olhasse para os judeus, não viria o pecado, mas viria o quê? O sangue do animal que foi morto. Assim, a ira do Senhor não aplacava sobre os judeus, e eles viviam assim até o próximo Yom Kippur. Tudo bem, gente? Só que agora, Cristo nasceu, é o cordeiro sumiu o nome, manjedoura, que já nasceu na torre do rebanho, pronto para ser morto. Ele viveu 33 anos, e então ele foi morto. O sangue que foi derramado não é A, nem B, nem AB, nem tipo O. O sangue que é derramado é o tipo do sangue de Deus. E quando o sangue foi derramado, a partir desse dia, não foi mais necessário matar animais para ter o pecado perdoado. Por quê? Porque o último cordeiro que já nasceu, declarado como o cordeiro que iria morrer, já nasceu, já morreu, o sangue derramou, e agora não tem mais nenhum tipo de sangue que é superior ao sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Portanto, irmãos, hoje nós comemoramos o dia da nossa salvação, o dia que nós fomos perdoados. Eu queria que a banda subisse aqui para nós cantarmos aquela música que nós cantamos, Emanuel. Nós não cantamos uma música? Qual é o nome daquela música, Sandra? Emanuel. Emanuel. Isso, vamos cantar essa música. Porque Emanuel foi o nome que Maria deu para Jesus. É Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. Deus conosco é um dos nomes de Jesus. E você sabe, no dia que Jesus morreu, então nasceu o Emanuel para nós. É o Deus conosco, mas teve um upgrade, não é assim que fala? Enquanto Jesus viveu com os judeus, ele era Emanuel, o Deus conosco. Mas depois que Jesus morreu na cruz, não é mais Emanuel. Por quê? Porque agora não é mais Deus conosco, é Deus em nosco. Não é mais o Deus que anda comigo, é o Deus que caminha em mim. Não é mais o Deus, naquela época era Pedro, Judas, Mateus, Jesus, junto com os discípulos. O Emanuel, o Deus conosco. Come alguma coisa, Emanuel. Por quê? Porque está sentado à mesa. Emanuel vem e fala: eu vou lavar os pés de vocês. Pedro fala: não, nosso pé não. Eles têm isso, por quê? Porque é o Emanuel, é o Deus conosco. Sentamos à mesa e comemos. Tá, mas Jesus morreu. E depois que Jesus morreu, o que aconteceu? Aí não é mais o Deus conosco, é o Deus em nosco. É o Deus em mim. É Cristo habitando em você. Cristo habita em você.
A partir do dia que você entregou a vida para Jesus, Cristo habita em você, Ele mora em você, Ele é aquele que lida com você, é aquele que fala com você. Essa semana apareceu uma oportunidade para mim de comprar um carro e já vender esse carro. Mas estava tudo certo, eu ia fazer, mas assim, meia hora para fechar um negócio, eu senti um negócio, uma coisa ruim. Eu não tinha dado certeza, nada, estava só na negociação. Eu falei, quer saber de uma coisa? Esquece tudo. Falei para a pessoa, não vai rolar, não vai dar certo. Falei para o cara que ia comprar, não vai dar. E paramos o negócio por ali. Eu nem sabia porque que eu estava fazendo aquilo, mas depois eu entendi. Não vou contar para você por quê também não, que eu não vou expor ninguém. Mas eu entendi porque que eu não devia fazer aquilo. Agora, por que que eu tive certeza, uma convicção que eu não deveria fazer aquele negócio? Por causa do Emanuel, Deus enosco. É um Deus que habita em você, então Ele diz, faz. É uma impressão para que você faça, ou então uma impressão para que você não faça. Por quê? Porque agora Ele não é mais o Deus conosco, é o Deus enosco, Ele habita em você, Ele mora em você. Pode observar, às vezes que você deu um passo, e esse passo que você deu foi ruim, é porque você não consultou o Deus que habita em você. Pode avaliar rapidamente. Foi lá e comprou, na emoção. Não consultou, não perguntou, não buscou o Deus enosco. Entrou numa furada. Mas graças a Deus, que sempre tem uma segunda chance. Porque a Bíblia diz assim que tudo se fez novo. O Senhor faz novo. Você tomou o passo errado, mas o Deus enosco está enosco ainda. Ele está aí, Ele não deixou de habitar. Agora eu não moro mais aí com você porque você fez uma coisa errada. Não, Ele habita em você. Ele mora em você. Por quê? Porque o sangue foi derramado. E a partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus, Ele habita em mim. Semana passada nós tivemos um apelo, veio 9 pessoas aqui, eu fiquei tocado de ver as pessoas emocionadas aqui, chorando, recebendo o Senhor. Por quê? Porque é o momento que é o Natal, é o feliz dia do Salvador para elas. E eu creio que hoje também é dia do Salvador para nós. Amém? Fica de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.